Olá, empreendedora! Seja bem-vinda a mais um Histórias de Quem Empreende. E hoje o tema é: você tem falta de tempo ou falta de interesse e de prioridade? Fica aqui comigo que você vai saber a historinha bem legal que eu vou contar para vocês. E antes de contar a história, se inscreve no canal, curta, compartilhe e comente. As patrocinadoras do vídeo de hoje são Bia Barcelos Ateliê, moda executiva e atemporal, e-commerce, e para quem é de Niterói, tem a malinha Delivery, essa blusa é da Bia Barcelos Ateliê. Confeitaria da Marceles, que resgata as memórias afetivas através dos doces tradicionais. Além disso, ela também faz pães de mel e bolos. Nossa terceira patrocinadora é a doutora Terezinha Leonel, biomédica esteta, especialista em harmonização facial e corporal. Ellen Lima, maquiadora, especialista em noivas, debutantes e festas. Também ela dá curso de automaquiagem. Luxury Essências, inspirações de perfumes importados. São 30 fragrâncias entre masculino e feminino. Tem perfume de bolso, hidratante, é uma linha enorme para você. E Samara Dias, especialista em investimentos, sócia da Etna Soluções Financeiras. Vamos então para a nossa história? Por que eu escolhi o tema de hoje? Que gerenciamento de tempo, que eu falo muito, ou você tem falta de tempo ou você tem falta de prioridade e de interesse em alguma coisa. Não existe falta de tempo, porque nós é que dominamos o tempo. Porque eu me pergunto muito, por que as mesmas 24 horas que todos nós temos são bem aproveitadas por alguns e não são bem aproveitadas por outros? Porque nós é que dominamos isso, é porque nós não temos muitas vezes prioridade, não temos organização. Então a história que eu vou trazer hoje é para ilustrar justamente isso, que quando a gente tem interesse em algo, quando a gente tem prioridade, nós conseguimos controlar o tempo. Então a história que eu vou contar é de uma pessoa que tem dificuldade em organizar o seu tempo. A história não é uma história minha, é uma história que é de terceiros, mas que eu estive envolvida. E aí mostra muito bem, muito claramente, que é a falta de organização e a falta de prioridade de interesse é que determina o nosso gerenciamento de tempo. A história é a seguinte: isso já tem muitos anos, mas eu já tinha conexões femininas. Eu fui visitar uma cliente antiga, da época que eu tinha meu outro negócio, e ela me falou a seguinte frase: Carla, eu quero muito ir aos seus eventos, ir às reuniões do Conexões Femininas, só que eu não consigo porque eu não tenho tempo. Minha agenda é sempre cheia e eu não consigo tempo para ir aos seus eventos. E aí aquilo me chamou a atenção, porque é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos e sei que essa questão do tempo, do gerenciamento do tempo dela, é uma dificuldade real que ela tem. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela, eu dei um exemplo para ela, justamente para trazer a ela a reflexão, se o que ela não tinha era tempo ou era falta de organização e de interesse em algo ou prioridade. Eu virei para ela e falei assim: fulana, me diz uma coisa, vamos supor que você receba, isso eu estava lá na casa dela, devia ser umas 18, 19 horas, e aí eu fiz a pergunta a ela: vamos supor que você agora receba um telefonema de um cliente que foi indicado por alguém, esse cliente quer fechar um contrato com você, só que esse contrato tem que ser fechado amanhã de manhã, cedo, em Vassouras. Nós estamos em Niterói, no Rio de Janeiro. Vassouras é uma cidade do interior do estado do Rio, que fica a 157 quilômetros de distância. E aí eu perguntei a ela, se esse cliente falar para você, ele não precisa mais nem conversar, ele já quer que você vá para fechar o contrato, porque você foi uma recomendação tão bem feita, a pessoa que te recomendou assinou embaixo do seu trabalho que ele não questionou, ele já quer fechar com você. E aí eu te pergunto, na sua agenda cheia, que você já tem tudo programado, você abre mão para você ir amanhã, você abriria a mão para você ir amanhã a Vassoura, já 157 quilômetros, para fechar esse contrato com ele? Ela ficou quieta, ficou me olhando sem responder. E aí, qual é a reflexão que eu trago? Se ela parou para pensar, é porque o que acontece, ela iria. Vocês acreditam nisso? Põe aqui nos comentários, o que vocês acham? Que você iria? Você aproveitaria essa oportunidade? Então, aí, qual é a reflexão?
tempo a gente cria. Então, se eu tenho uma agenda toda estabelecida durante a semana, mas surge uma oportunidade e aquela oportunidade me interessa, é interessante para a minha vida pessoal ou para a minha vida profissional, eu vou encaixar aquela situação da minha agenda, no meu gerenciamento do meu tempo. Então, gente, pare de usar a questão de não tenho tempo. Nós não temos interesse ou prioridade. Então, essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês. Então, comenta aqui para mim. Você tem dificuldade de gerenciar seu tempo? Você chega ao final do dia com a sensação de que fez muito, mas que esse muito não foi produtivo? Então, põe aqui que a gente quer saber. Se você quiser saber alguma história específica de uma determinada situação, coloque aqui no comentário pra gente, que aí a gente também traz, porque o que história é o que não falta. São quase 20 anos empreendendo e o que eu mais tenho é um repertório de histórias para ilustrar várias situações. Então conta aí para mim, se vocês têm dificuldade. E fica a reflexão. Crie oportunidades, aproveite oportunidades e inclua essas oportunidades na sua rotina. E antes da gente fechar, vamos de novo para as nossas patrocinadoras. Bia Barcelos Atelier, moda temporal e executiva. Confeitaria da Marceles, doces tradicionais, bolos e pães de mel. Doutora Terezinha Leonel, biomédica esteta. Ellen Lima, maquiadora. Luxury Essências. E Samara Dias, especialista em investimentos. E a gente se vê no próximo Histórias de Quem Empreende. Até lá!